Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez, meu irmão, ao canal Jesus é o Caminho. E este é o nosso quadro Liturgia da Palavra Dominical. E vamos meditar na Liturgia da Palavra do terceiro domingo do tempo comum no ano A. Hoje nós iremos meditar Jesus, luz do mundo. Então, a nossa reflexão se dará sobre este aspecto de Jesus Cristo como aquele que vem iluminar todas as nações e libertar, por meio de sua luz, todas as nações. Nós vimos domingo passado que o povo precisa, que o mundo precisa de um Salvador que está fora de si mesmo, que o homem não pode salvar-se, mas que ele necessita de um Redentor. E hoje nós vamos ver manifestações práticas da salvação por meio de Jesus, se cumprindo aquilo que foi dito pelo profeta Isaías. A primeira leitura de hoje é extraída de Isaías capítulo 8, versículo 23b, e depois capítulo 9, versículos do 1 ao 3. Diz assim o profeta messiânico, o profeta Isaías: No tempo passado, o Senhor humilhou a terra de Zabulon e a terra de Neftali, mas recentemente cobriu de glória o caminho do mar, do além-Jordão e da Galileia das nações. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Fizestes crescer a alegria e aumentastes a felicidade. Todos se regozijaram em tua presença, como alegres ceifeiros na colheita, ou como exaltados guerreiros ao dividirem os despojos. Pois o jugo que oprimia o povo, a carga sobre os ombros, o orgulho dos fiscais, tudo os abatestes como na jornada de Midian. Então, Jesus é este libertador e este salvador. O que é que a primeira leitura de hoje vem nos propor, vem nos falar? A primeira leitura de hoje, no versículo 23 do capítulo 8 de Isaías, nos fala de quando o rei Teglat-Falazar, que era o rei que fez a deportação do povo de Israel para a Síria no ano 732. Este rei foi aquele que oprimiu Israel. Veja o que diz o versículo 23, parte B. No tempo passado, o Senhor humilhou a terra de Zabulon e a terra de Naftali, mas recentemente cobriu de glória o caminho do mar, do além-Jordão e da Galileia das nações. Então, outrora, Deus humilhou a terra de Zabulon. Humilhou como? O povo de Israel, não obedecendo aquilo que o Senhor havia lhe determinado, descumprindo os preceitos do Senhor, os seus mandamentos, as suas leis, os seus decretos, sofreram a consequência da desobediência. Porque, meus amados irmãos, aqui está a humilhação ou o castigo que a palavra de Deus diz que o Senhor imputou sobre o seu povo. Não que Deus tenha prazer, se deleite em humilhar o seu povo, mas de maneira a corrigir, como diz a carta aos Hebreus. Aquele que ama, Deus é como um pai que ama o filho e o corrige. Aquele que ama, corrige. De início, diz a carta aos Hebreus, que a correção parece um castigo, mas na verdade, após ser corrigido e compreendendo o motivo pelo qual foi corrigido, perceberá
que aquela correção não era um castigo, mas era uma manifestação do amor de Deus para que o seu povo não se perdesse. Então, a terra de Zabulon e a terra de Naftali foi humilhados pelo Senhor, porque o Senhor resolveu deixá-los à mercê da sua própria sorte. E estando à mercê da sua própria sorte, o rei sírio Teglat-Falazar, no ano de 732, deporta para a Síria o povo de Israel. E a primeira leitura ainda diz, no mesmo versículo 23, parte B, dizendo: mas recentemente cobriu de glória o caminho do mar, do além Jordão e da Galileia das nações. Isso se cumpriu quando? No evangelho de hoje, quando Jesus, veja o que diz o evangelho de hoje, se não é o que está sendo dito na segunda parte do versículo 23 da primeira leitura. Mas recentemente cobriu de glória o caminho do mar, do além Jordão e da Galileia das nações. Veja o evangelho confirmando isto que foi dito pelo profeta Isaías. O evangelho de hoje, que está em Mateus capítulo 4, versículo 12 ao 23. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia das nações. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali, aquela terra que tinha sido ocupada pelo rei Teglat-Falazar, um rei sírio que havia deportado o povo de Israel, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Naftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. E para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homem. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e de enfermidade do povo. Meus amados irmãos, então nós podemos ver que aquilo que foi tido como uma desgraça, como uma humilhação, na primeira leitura, no profeta Isaías, capítulo 8, versículo 23, a partir do capítulo 9, versículo 1 ao 3 da primeira leitura, nós podemos contemplar aquilo que se cumpriu no Evangelho, aquilo que se realizou no Evangelho de hoje, Jesus indo à Galileia dos pagãos, Jesus convidando o povo a uma libertação, convidando o povo a andar na luz, convidando o povo a viver segundo os preceitos do Senhor. E isto acontece como aconteceu também na jornada de Madian. A primeira leitura de hoje diz no versículo 3:
pois o jugo que oprimia o povo, Jesus quebrou. A carga sobre os ombros, Jesus tirou. O orgulho dos fiscais, Jesus quebrou. O orgulho dos fariseus, dos saduceus, dos escribas. Tu os abatestes como na jornada de Madiã. Então, o que foi a jornada de Madiã? A jornada de Madiã foi nada mais, nada menos que aquele evento em que o povo de Israel em Madiã estava sendo oprimido. Nós lembramos ali aquele caso de Gideão, que estava sendo oprimido por um povo pagão, né? E esse povo pagão estava conquistando todo o povo de Israel. E o Senhor chama Gideão para guerrear contra aquela nação pagã. Como foi feito na jornada de Madiã? Como foi que se realizou? Nós conhecemos a história. Gideão, mandado por Deus, leva os homens a beber a água no rio. Aqueles que tomaram a água e levaram com a mão à boca foram escolhidos, e dali saiu 300 homens. E como foi que Gideão venceu a batalha? Gideão desceu por volta da meia-noite com seus 300 homens, se dividiu 100, 100 e 100, e fazendo isso, ao se dividirem, Gideão deu instruções antes da divisão, dizendo: quando eu tocar a trombeta, joguem o vaso no chão, para que o quebrem no chão e automaticamente tomem as tochas acesas na sua mão. Ou seja, ao soar da trombeta, que simboliza, que representa, que retrata o toque da trombeta do arcanjo no dia do juízo final, na parousia, na volta de nosso Senhor Jesus Cristo. O quebrar dos vasos representa, simboliza o estrondo cósmico que acontecerá no fim dos tempos. E a tocha acesa representa a luz de Cristo, Cristo, luz do mundo, que virá no seu dia de glória para nos libertar, para nos fazer vitoriosos contra o exército pagão e inimigo, como foi a vitória de Gideão e os seus 300. E por isso, meus amados irmãos, o salmista diz: o Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é a proteção da minha vida. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu temerei? Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isto que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor, diz o salmista. Por isso, meus amados irmãos, a primeira leitura de hoje, juntamente com o Evangelho, relata para nós Jesus, o libertador, sendo ele luz das nações. E a segunda leitura de hoje, que é extraída da carta de Paulo aos Coríntios, mostra para nós que nós não podemos nem devemos cogitar a possibilidade de direcionar o nosso coração para um outro que não seja Jesus, luz do mundo. Por isso o apóstolo exorta a igreja de Corinto e exorta também a igreja hoje, dizendo para toda a igreja: irmãos, eu vos exorto, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, a que sejais todos concordes uns com os outros, e não admitais divisões entre vós. Pelo contrário, sede bem unidos e concordes num pensar e no falar. Com efeito, pessoas da família de Cloe informaram-me a vosso respeito, meus irmãos, que está havendo contenda entre vós.
Digo isso por cada um de vós afirmar: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Cefas, ou eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Acaso Paulo é quem foi crucificado por amor de vós? Ou é no nome de Paulo que fostes batizado? Então, a segunda leitura de hoje vem enfatizar quem é o nosso libertador, quem é o nosso salvador, é Jesus Cristo de Nazaré. E não há outro, Jesus, luz do mundo. Assim como Gideão venceu com o toque da trombeta, o estrondo do vaso que foi quebrado e a tocha em suas mãos, representando Jesus como luz, nós também precisamos crer que no dia do juízo final, a luz do mundo, a tocha, Jesus virá no estrondar do abalo cósmico, no fim dos tempos e no toque da trombeta do arcanjo. Deus abençoe você, fica na paz. Espero que você tenha compreendido que Jesus é quem é a luz do mundo e o nosso Salvador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa semana a você. Deus abençoe.